Prepare-se, porque o que você vai ouvir hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga as orcas. Chamadas popularmente de baleias assassinas, esses animais carregam um nome que parece mais saído de um filme de terror do que da vida real. Mas você sabe de onde veio essa fama sombria? Neste vídeo, vamos mergulhar nas origens do apelido, revelar casos assustadores de ataques documentados, explorar suas estratégias de caça dignas de um exército organizado, além de mostrar mistérios que a ciência ainda tenta entender. E no final, você vai descobrir se as orcas realmente merecem o título de assassinas, ou se há algo ainda mais sombrio escondido por trás desse nome. 1. A primeira impressão. Por que baleias assassinas? As orcas ou ursinus orca são um dos predadores mais inteligentes e perigosos dos oceanos. Mas o nome baleia assassina não nasceu à toa. A origem vem de navegadores espanhóis do século XV, que as chamavam de assassinas de balenas, literalmente, assassinas de baleias. Isso porque esses animais eram vistos caçando grandes baleias, algo que parecia impossível para um predador relativamente pequeno comparado às gigantes dos mares. Com o tempo, a tradução acabou invertendo o sentido, e de assassinas de baleias, elas passaram a ser chamadas de baleias assassinas. O que era uma descrição de sua brutalidade contra outras baleias, virou uma marca assustadora que ecoa até hoje. Mas será que esse apelido faz jus à realidade? 2. O predador perfeito. As orcas não são apenas grandes, chegando a 9 metros de comprimento e pesando até 6 toneladas. Elas são estrategistas rápidas e implacáveis. Elas podem nadar a mais de 55 km/h, superando muitas de suas presas. Caçam em grupos organizados, como verdadeiras tropas militares. Usam vocalizações específicas para coordenar ataques. Demonstram uma inteligência comparável à dos golfinhos, capazes até de ensinar novas técnicas às próximas gerações. Imagine um animal que combina força bruta, velocidade e inteligência coletiva. É quase como se fosse uma mistura de tubarão, lobo e humano em um só corpo. 3. Táticas de caça assustadoras. O que realmente causa arrepios em pesquisadores é a forma como as orcas caçam. Diferente de outros predadores que atacam no instinto, elas elaboram planos. Ataques coordenados a cardumes. Elas formam paredes de bolhas para aprisionar peixes, cercando-os até que não reste escapatória, virando presas de barriga para cima. Ao caçar tubarões, as orcas sabem que colocá-los de ponta cabeça causa uma paralisia temporária chamada imobilidade tônica. Isso mostra um conhecimento quase cirúrgico do corpo de outras espécies. Ondas assassinas. Em regiões geladas como a Antártica, elas criam ondas gigantes ao nadar em sincronia, derrubando focas de blocos de gelo. Depois esperam a presa cansar para atacá-la. Caça a baleias. Em ataques brutais, grupos de orcas podem perseguir baleias por horas, até que a vítima se esgote. Em seguida, arrancam a língua, parte mais nutritiva, e abandonam o resto. Uma cena que parece saída de um pesadelo. Tudo isso mostra por que marinheiros antigos as viam como monstros assassinos. 4. Casos reais que chocaram o mundo. Ao longo da história, relatos de ataques de orcas contra presas, e até contra humanos, só aumentaram a aura de medo em torno delas. 1972. Costa da Califórnia. Um grupo de pescadores registrou orcas atacando uma baleia cinzenta. Foram mais de 5 horas de perseguição até que a baleia, exausta, foi devorada viva. 2009. Parque Aquático. SeaWorld. A orca Tilikum matou a treinadora Dawn Brancheau diante de centenas de espectadores. O ataque foi tão brutal que chocou o mundo e levantou debate sobre manter orcas em cativeiro. Relatos em alto mar. Pescadores em várias partes do mundo contam histórias de orcas roubando peixes de redes, quebrando barcos pequenos e até encarando mergulhadores. Embora ataques a humanos na natureza sejam extremamente raros, o fato é que quando acontece em cativeiro, a violência é devastadora. 5. A mente das orcas. Inteligência ou crueldade? A grande questão é, as orcas matam por fome ou por diversão?
Pesquisas mostram que, em várias ocasiões, elas caçam presas apenas para brincar, sem se alimentar depois. Isso já foi registrado com focas, golfinhos e até aves. É como se houvesse um lado cruel e lúdico em seus comportamentos. Além disso, cada grupo de orcas tem sua própria cultura, com dialetos vocais, táticas exclusivas e até tradições passadas por gerações. Isso significa que o jeito de caçar pode variar como se fossem tribos diferentes, algumas mais violentas do que outras. Esse nível de consciência levanta uma dúvida perturbadora. Até que ponto as orcas entendem o sofrimento que causam? 6. O lado sombrio dos oceanos. Para muitos povos antigos, as orcas eram vistas como espíritos sombrios do mar. Povos indígenas da América do Norte, por exemplo, acreditavam que elas eram reencarnações de guerreiros mortos em batalhas, retornando como guardiões ou vingadores. Na mitologia nórdica, monstros marinhos eram descritos de formas muito semelhantes às orcas. Alguns marinheiros juravam ter visto embarcações sendo atacadas e afundadas por criaturas gigantes em preto e branco. Seja mito ou realidade, o fato é que as orcas sempre estiveram ligadas ao medo e ao mistério. 7. Baleias assassinas. X assassinas de baleias. Aqui está o ponto crucial. O nome que hoje conhecemos esconde um detalhe. Originalmente, as orcas não eram chamadas de baleias assassinas, por matarem humanos, mas por serem assassinas de baleias, predadoras capazes de derrubar gigantes dos mares. No entanto, ao longo do tempo, o apelido se misturou com histórias de ataques, lendas assustadoras e casos trágicos em cativeiro, reforçando a ideia de que as orcas seriam monstros imprevisíveis. 8. O mistério que ainda intriga cientistas. Apesar de décadas de estudo, as orcas ainda guardam segredos. Comunicação enigmática. Sua linguagem vocal é tão complexa que alguns cientistas acreditam que pode ser comparável a uma língua estruturada. Consciência coletiva. Ao caçar, parece haver uma mente única controlando o grupo, como se fosse uma inteligência compartilhada. Motivações obscuras. Ataques a tubarões e baleias às vezes terminam apenas com a extração de fígados e línguas, partes ricas em energia. Mas por que não comer o restante? Mistério. Esses comportamentos deixam pesquisadores intrigados. Estamos diante de simples animais ou de criaturas que possuem um grau de consciência que ainda não compreendemos. 9. Devemos temê-las ou respeitá-las? É fácil olhar para as orcas e enxergar monstros, mas ao mesmo tempo, elas são fundamentais para o equilíbrio dos oceanos. Como predadores de topo, controlam populações de peixes e outras espécies, mantendo a cadeia alimentar em ordem. Elas também demonstram afeto e vínculos familiares profundos, cuidando de filhotes por anos e até adotando órfãos. Esse contraste entre ternura e brutalidade é o que as torna ainda mais fascinantes e assustadoras. O apelido baleia assassina nasceu de uma tradução e de uma observação real. Orcas são capazes de derrubar as maiores criaturas do oceano. Mas com o tempo esse nome ganhou novas camadas de medo, lenda e mistério. A verdade é que elas não são assassinas no sentido humano da palavra. Elas são predadoras perfeitas, moldadas pela natureza para sobreviver, mas com uma inteligência tão avançada que às vezes parece beirar o incompreensível. E talvez seja justamente por isso que continuamos a chamá-las assim, porque no fundo, ainda tememos aquilo que não conseguimos entender totalmente. Se você ficou arrepiado com essa história e aprendeu algo novo hoje, não se esqueça. Se inscreva no canal para mais conteúdos curiosos e assustadores. Deixe o seu comentário. Você acha que as orcas merecem o título de baleias assassinas? E compartilhe este vídeo com seus amigos para espalhar essa verdade sombria dos oceanos.